Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Soy Ángel Ribó y estamos aquí con Expansion Network, el canal que ayuda todos los días a acelerar la conciencia de la humanidad. Y estamos hoy con la presencia, contamos con la presencia hoy de Kalyani. Kalyani, bienvenida. Gracias. Entonces, Kalyani, ella habla dos idiomas, habla inglés y habla portugués. Yo la entrevista que vamos a tener voy a intentar traducir todo lo que ella diga en portugués al español. Entonces, gracias por vuestra paciencia, pero de todas maneras la acabamos de entrevistar en español y realmente queremos que conozcáis su historia porque es muy poderosa y sabemos que puede hacer mella en vuestras vidas. Estamos aquí en Expo Vida Consciente en Los Ángeles, en Estados Unidos, es febrero del año 2020 y Kalyani es una visionaria espiritual, es una persona cuya vida ha estado siempre inspirada por el aspecto espiritual. Bienvenida. Thank you for having me. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. De hecho, las personas que hablen portugués van a poder entender a Kalyani perfectamente. Perfecto, vamos a empezar entonces con una pregunta. ¿Podrías compartir con nosotros cómo empezó tu camino a la espiritualidad? Eu acredito que sempre teve presente, mas teve um momento importante na minha infância, né? Ella piensa que siempre fue una persona espiritual, pero hubo un momento importante en su infancia. Onde eu, no meio da tarde, né, depois de chegar da escola, eu tinha entre 8 e 9 anos. Ella tenía entre 8 y 9 años y volvió de la escuela. Eu senti como me deitei na cama e se echó en la cama. E eu tive uma experiência fora do corpo. Tuvo una experiencia extracorporal. Onde eu fui levada para dentro do universo cósmico, né? Ella se vio como que se estaba elevando hacia un universo cósmico, se vio en un universo cósmico. Onde eu podia ver os planetas, né? E aos poucos eu vi a Terra primeiro e fui levada. Desde donde ella podía ver los diferentes planetas y vio la Tierra y después vio los diferentes planetas y continuaba elevándose. E, ao mesmo tempo, tinha essa pergunta que circulava pela minha mente, sempre perguntando o que aconteceu antes e antes e antes, indo para o passado, como se automaticamente estava sempre lá. Passado, o que mais aconteceu antes e antes e antes? Al mismo tiempo que ella iba subiendo, recuerda tener el pensamiento de ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes? Então é como se estivesse indo ao passado e ao mesmo tempo para fora do planeta, né? Então, aos poucos os planetas começaram a desaparecer, né? Al poco tiempo que ella estaba en este proceso, los planetas empezaron a desaparecer. E depois eu estava vendo tudo, as galáxias e os sóis e tudo começou a desaparecer e eu me vi sozinha no escuro. Y ella empezó a ver todas las galaxias, todo el universo y de repente todo desapareció y se encontró sola. And from daquele momento eu pensei, aqui deve ser onde Deus está, né? Onde Ele mora, onde Deus reside, né? Y ella pensó que ese era el lugar donde ella debía estar. Deus, né? Consciência. Dios, la conciencia. Ella pensó que ella tenía que estar allí, pero también que debía estar Dios, debía estar la conciencia en ese lugar. E aquela pergunta continuou, existia alguma coisa antes de Deus? E se Deus é isso, o que havia antes, né? Isso continuou, né? Y esa idea, ese pensamiento de que hay antes, que hay antes, que hay antes, continuó incluso en ese momento. E então, quando essa pergunta, o que havia antes se Deus é isso, essa void, né? O que havia antes, aí eu voltei rápido para o meu corpo, muito violenta retorno, né? E eu sentei na cama, né? Y en ese momento en el que estaba preguntándose
qué representaba ese vacío, qué había antes incluso de ese vacío. En ese mismo momento, de forma inmediata y medio violenta, regresó a su cuerpo en la tierra, ¿no? Y se sentó en la cama. Quando eu abri os meus olhos, eu não reconheci nada, não lembrava de nada, não lembrava o meu nome, com quem eu vivia, que lugar era aquele, eu não sabia o nome das coisas, parede, cadeira, chão, completa vazia minha mente, não lembrava minha mãe, minha família. Cuando volvió no se acordaba de su nombre, no se acordaba de nada de su entorno, no se acordaba de cómo se llamaban las cosas que había en su entorno, en su habitación, no se acordaba del nombre de su mamá, de su abuela. Eu nem sabia que eu tinha mãe, ou avó. No sabía ni tan solo si tenía mamá, o que tenía mamá, o que abuela, é mamãe, entende? o que era una madre. Não tem nada, vazio completo. Estaba completamente vacía. E eu fiquei, não era uma sensação boa, era uma sensação terrível, muito assustadora para uma criança, né? Y de hecho era una sensación terrorífica para una niña, ¿no? No era algo agradable en absoluto. Então eu fiquei ali, não sei quanto tempo, tentando fazer sentido, né, das coisas. Aí eu desci da cama, né? Eu não sei como é que chama, o bunk bed. Y comencé a correr, ¿no? Saí para correr. Y en ese momento que no sabía realmente qué hacer, ni entendía lo que había a su alrededor, lo que hizo fue bajó de su litera y se echó a correr y se fue a la calle. Aí eu saí correndo pela rua e pulando e eu eventualmente comecei a me lembrar da minha identidade de novo. Y así, me lembré de mi familia aos poucos. Mientras iba corriendo por la calle, volvió entonces a recordar su identidad, a recuperar su identidad, a acordarse de quién era y a acordarse quiénes eran las personas en su familia. E a sensação foi muito alívio, né? Uma sensação de pertencer, de amor, Y en cuanto empezó a recordarlo, se sintió como muy aliviada, ¿no? De tranquilidad y de una sensación de mucho amor. ¿Qué representó, Kalyani, esa experiencia en tu vida? ¿Qué pasó justo después? ¿Qué recuerdas tú? Bom, eu não quis falar sobre isso, foi trauma, eu quis esquecer. Né? Quiso olvidarse de eso que pasó. É como trauma para mim naquela idade. Foi como trauma para ella. Então eu não falei para minha mãe, não falei para ninguém e eu quis esquecer e eu esqueci. Eu não retornei a pensar nisso e tentar resolver até meus 30 e poucos, 40 anos já. Hasta que no tuvo 40 años, de hecho no intentó volver a recordar, porque mientras, en todos esos años, en todo ese lapso de tiempo, ella intentó y de hecho medio olvidó todo lo que le había pasado. No quería acordarse de esa situación, de eso que le pasó. Eu comecei a questionar e eu até trouxe essa questão para um yogi que eu conheci do Himalaia. ¿A los 40 años? Entonces a los 40 años con un yogi, una persona que hacía... Não tem muito tempo isso, mas... Ok. Con una persona del Himalaya, un yoga del Himalaya, ella pudo compartir esa experiencia. E ele, eu nem falei isso para você na entrevista em inglês, mas ele falou para mim que eu tive uma experiência de Nirvikalpa Samadhi. Um Samadhi, ele conhece muito sobre, ele é muito avançado no conhecimento dele. Cuando comentó esto con esta persona, este yogi del Himalaya, él le comentó que la experiencia que ella había tenido de pequeña era una experiencia de alguien, ¿cómo se llama? Se chama Nirvikalpa Samadhi. É um tipo de Samadhi experience, não é... Samadhi experience. Samadhi. Samadhi is when you know, o final Samadhi é quando você morre, né? Mas o Samadhi é quando você sai do corpo y una experiencia espiritual, ¿no? Le explicó que había tenido una experiencia samadhi, quiere decir, exacto, de dejar su cuerpo espiritual. Hoy en día, después de
tu experiencia? ¿Has tenido más experiencias espirituales en tu vida? Muitas. Muchas. Muitas, ¿Por qué crees que tienes y que has tenido tantas experiencias espirituales en tu vida? O porquê é aquela coisa que eu pergunto também. E é aquilo que todo mundo quer saber. Mas todo mundo quer saberlo. A vida é um mistério, né? A vida é um mistério. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho uma resposta. Não tenho a resposta. Mas eu sempre senti muita curiosidade e tinha muita consciência do mundo espiritual existia. Eu já vim com essa certeza. Ella llegó a este mundo, ella siempre supo que existía un mundo espiritual, ya llegó a este mundo sabiendo que existia um mundo espiritual. Eu era criança, eu já estava escrevendo poesia mística. Com 13 anos eu li toda a coleção de Khalil Gibran. Khalil Gibran é um mystic poet, um poeta místico como Rumi. Rumi é muito conhecido, mas ele escreveu o livro mais lido no mundo, é O Profeta. Com 13 anos, ella, de hecho, de pequeña ya escribía, con 13 años le está contando, y con 13 años ya escribía poesía mística. Então eu acho que a minha natureza, um pouco da minha natureza, um pouco da minha missão, de sua missão, trouxe essa. É importante que essas mensagens, entendeu, vieram para me acordar, né? Esses mensajes venían para minha missão. Eran todos esos mensajes y esas experiencias las tuvo para recordar la misión. Si hoy tuvieras que resumir cuál es tu misión, ¿cuál dirías que es tu misión? Da forma mais sucinta, eu acho que definir como verdade, um cometimento profundo com ajudar a humanidade a se desenrolar nós fomos vítimas de muita engano, muito engano, né? O engano do sistema, as maneiras em que nós fomos levados a ter crença, o medo, ou seja o que for, desembaraçar isso, né? Desentrañar, sí, ella considera que su misión es ayudar a la humanidad a desentrañar, ¿no? el entramado. Separar o joio do trigo. Separar la paja del grano. A saber, estaba hablando específicamente a saber, pues, o a que la gente entienda la forma adecuada de criar a los niños cuando ellos son educados a medida que van creciendo. E essa vontade de ajudar as pessoas, reduzir o sofrimento e vem em várias formas em tudo o que eu faço. Veio através da música e veio através da cura, da intuição, do aconselhamento, que eu faço aconselhamento psicológico e espiritual. E para, de uma certa forma, estabilizar a polaridade que existe na raça humana, né? Estabilizarme. Integrar. Creo que es un concepto muy interesante. Estabilizar la polaridad, integrar la polaridad que rige a la raza humana, ¿no? Mediante ella es una terapeuta psicológica, terapeuta espiritual, ella ofrece esos servicios y de cara a conseguir este objetivo. Eu estou seguindo a orientação dessa Siempre experiência. Siguiendo la orientación de esas experiencias que ella ha tenido. Que me levou também a ter a experiência em 2003, quando en 2003 ella tuvo una experiencia. Eu estava orando muito. Estaba rezando mucho. Rezando muito. E porque a minha vida estava complicada. Porque su vida tenía una vida complicada en ese año, 2003. E eu achava que o meu casamento ia acabar. Pensaba que su matrimonio se iba a acabar, se había acabado. E eu senti uma vontade muito grande de
conectar com o espírito de novo, que durante o meu casamento eu me senti mais desconectada. Y sentía la necesidad de volver a encontrarse con esa parte espiritual suya que durante los años de su matrimonio había olvidado. ¿Cuántos años estuviste casada? ¿Cuánto duró tu matrimonio? 14 anos. 14 años. E eu tinha 4 filhos, tenho 4 Y filhos. tiene 4 hijos. E eu comecei a rezar muito, uma prece muito longa, 3 páginas. Eu me lembrei, pedi a minha mãe para ler para mim, poder escrever por telefone, né? Porque ela estava no Brasil. E então eu comecei a fazer essa prece toda noite y toda manhã. Ella escribió una oración que de hecho le pidió a su mamá, ella estaba en Brasil y ella llamó a su mamá en Brasil y escribió 3 páginas de oración. E eu sempre rezei muito porque minha mãe ensinou a rezar, né? Ella siempre en su vida rezó mucho porque su madre le enseñó a rezar. E eu me lembrei dessa oração que era muito grande, eu não sabia de cor, então eu tive que escrever. Ella escribió la oración. E com o passar do tempo, passou-se algumas semanas, eu decorei, eu não precisava ler mais, né? Então eu imagino... Al final se memorizó la oración. E toda a verdade que estava escondida de mim começou a aparecer. Todas las verdades que ella había ocultado o intentado ocultar durante años volvieron a aparecer. E às vezes isso faz você pensar, mas meu Deus, eu estava rezando tanto, porque é difícil, a verdade não é fácil às vezes de ouvir. E eu me senti, a minha vida ficou de cabeça para baixo, né? Porque o meu casamento estava acabando. Eu fui revelada que, entendeu, o meu ex-marido naquela época estava tendo um caso amoroso y él teve un filho con otra persona. Y todo eso pasó en una situación en la que ella volvía a despertar y de hecho se dio cuenta que su exmarido tenía otra relación, pero bueno, fue un momento muy difícil para ella, muy complicado. Mucho impacto eu emocional. recebi isso através de telefonema dela. E eu recebi fax. Ella recibió una llamada telefónica, un fax. Um fax com tudo, DNA, o teste de DNA, os pés do neném imprimido no papel do hospital, que eles põem na tinta, né, como se fosse uma digital, os pezinhos do bebê, o nome do hospital, tudo, e o DNA. ¿El hospital de dónde? No, pero... Eu não me lembro. Perdón, es una cuestión de traducción, discúlpame. Recibiste un fax. ¿Quién mandó el fax? ¿Quién te mandó el fax? A amante dele. Oh, la amante de él le mandó a ella un fax. Ela me pediu para dar o número. Ok. Para ela poder mandar. ¿Y qué había en el fax? ¿Qué había en el fax? O teste de DNA, comprovando. El comprobando. E a criança era bebê ainda, era bem novinha. De acuerdo. O sea, el que le comunicaba, le enseñaba que estaba embarazada, ¿no? Ela já tinha tido. Ya había tenido el niño. E eu entrei y ella entró en un estado catatônico. En un estado catatónico. Eu me lembro daquele dia, eu não podia nem... Ella se acuerda de ese momento. Muito difícil, era como se eu tivesse toda a minha realidade foi removida. Es como si toda la realidad se le hubiera movido. Mas também foi naquela noite. Essa noite eu me deitei no sofá que tinha numa sala solar, onde o sol batia ali. Sí. Eu não quis deitar na minha cama, né? No quiso dormir en la cama esa noche. E eu vi a imagem dessa... Ella vio la imagen de su... Através da janela. A través de la ventana. A imagem dessa... que parecia uma geisha, vamos dizer, como de una tinha geisha. Um coque, vio né? una imagen como de una geisha a mas través de la ventana. Rosto asiático. Okay, como un vestido asiático. Ajá. Mas eu não entendia o que era aquilo, né? Yo no entendía, dice ella que no entendió qué era exactamente eso. E com o passar dos dias eu continuei a ter mais informação. Pessoas traziam informação a respeito da Buddha Lady, a senhora Buda. A senhora Buda, sim. A senhora Buda. E isso continuou por muito tempo depois. Durante muitos dias continuou vendo essa pessoa. Aí eu comecei a comprar livros espirituais e voltar a fazer o que eu fazia antes de casar, o que estudar espiritualidade. Volvió a hacer lo que hacía cuando estaba antes de estar casada, que era
leer mucho. Ella siempre leyó mucho y siempre le gustó desde pequeña leer mucho. Os livros falavam sobre a Bodhisattva, né? Los niños hablaban, perdón, los libros hablaban de qué? ¿De qué? Bodhisattva. Bodhisattva é termo significando Buda que não entrou em Budahood porque quer ajudar a humanidade. Ah, de acuerdo, de un Buda que no llegó a ser Buda. Foi convidado a entrar Foi invitado em a entrar. Budahood, que é um estado mais elevado espiritual. De acuerdo. Mas disse, se eu for lá, eu vou ter que largar, porque a energia é muito... Né? De acuerdo. Eu não vou poder ajudar diretamente a humanidade. Então, essa entidade era a deusa da compaixão. Esa entidad era el dios de la compasión. Chama Kuan Yin. Se llama Kuan Kuan Yin. Kuan Yin. E eu não conhecia essa entidade, apesar de eu ter estudado muita espiritualidade, não conhecia. E sonhos, entendeu? Que ela apareceu. En sus sueños también aparecía con Yu. Me protegendo. Protegiéndola siempre. E eu não sabia, porque eu fiquei com tanta gratidão, porque eu não a conhecia na minha consciência humana. Su conciencia humana no conocía a esa persona. E eu estava rezando para Jesus Cristo, né? E eu rezei tanto essa prece bonita e ela veio. Ella rezó y ella estaba protegiéndola. E esse pendente que eu te falei, né, que me queimou a pele. Este collar que ella lleva, que le quemó, de hecho le quemó la piel. Que tem uma imagem da Kuan Yin. Tiene la imagen de Kuan Yin. É o primeiro pendente que eu Ese tive fue dela. el primer collar que tuvo de ella. E eu não sabia quem era ela ainda Ella quando no eu sabía comprei. todavía quién era ella cuando ella compró el Mas quando collar. tudo isso começou a acontecer, Cuando todo eso empezó a suceder, e eu fui ao Brasil dizer para minha mãe e Ella meu foi ao pai Brasil. que eu ia me separar, ella fue a Brasil a decirles a sus papás que se iba a separar. eu conversando com Ella xamã, estaba conversando con un chamán, dizendo que eu queria talismã para proteger a mim e diciendo que meus quería un filhos. talismán para proteger a ella y a sus hijos. E essa medalha E esta começou medalha, a sim. queimar minha pele. Y esa medalla, ese medallón, empezó a quemar su piel, literalmente. Enquanto eu dizia, Enquanto eu cada quero vez que ella proteção decía 24 que ella iba horas, buscando protección, 7 yo quiero dias. protección 24 horas al día, 7 Aí días a la semana. eu segurei o pendente, né, assim. Aí minha mãe falou, por que você está fazendo isso? Y entonces Fazendo o quê? le Ela disse, preguntó a su mamá Isso. por qué ella cada vez que decía esa frase que necesitaba protección, ella estaba sujetando porque eu não y separándose prestei de la piel. atenção. Pero lo hacía inconscientemente, sin prestar atención. Aí eu falei, porque estava me queimando. Y entonces se dio cuenta que era porque se estaba quemando. Aí minha mãe segurou e falou assim, mas está frio. Ah, pero está Aí frío. eu fiz assim, não sei, continuei falando. Su mamá tocó el medallón y vio que estaba frío y ella no le dio importancia y continuó hablando. Aí eu falei para ele, aonde está o talismã? Minha mãe não falou para você que eu vi. Eu queria um talismã. Ella le dijo a su mamá que ella quería un talismán. Aí a minha mãe falou, ai, desculpa, eu esqueci de falar para ele isso. Então eu saí, voltei para os Estados Unidos Volvió a Estados Unidos e eu descobri que a companhia da Shankari, que faz y esses descubrió que la biros compañía Shankari, que es la que hace bonitos, pendentes que esos medallones, eu já comprava os pendentes dela há uns 2 anos. ella había comprado ya 2 Mas años esse era o antes. mais simples. Este era o mais simples de eles todos. têm asas e multicores, muitos Tiene cristais, muchos símbolos. medallones muy diferentes, y Símbolos muy de simbólicos, diferentes- muy símbolos Yeah. diferentes. Esse era simples, mas a maneira que eu comprei também foi muito interessante. Mas quando eu voltei, eu soube que a companhia dela era Talismãs de Poder, né? Talismans of Power. Entonces, fue entonces cuando ella regresó a Estados Unidos que se dio cuenta que de hecho su compañía, los productos que ella vende los llama ella misma talismanes de poder. Então, de uma certa forma, você vê que Entonces, de quando eu cierta falava forma, para o espírito, cuando mundo ella hablaba espiritual, de, eu quero mundo proteção, espiritual, protección, pedía protección, ela dizia, eu já estou aqui, Ella decía eu que ya sou estaba a allí. tua proteção, Exacto. eu já estou te protegendo, La medalla estaba diciendo que estaba protegiendo. queimando. Isso eu não me dei conta, me levou algumas semanas, talvez meses, para mim, sabe, aos poucos, porque
muita coisa acontecendo que eu não sabia explicar, né? Estaban pasando muchas cosas que ella no sabía explicar, pero no era consciente de que tenía la medalla con ella. Las personas que quieren conocer más de ti, las personas que quieran conectarse contigo, ¿cuál es la forma más fácil para hacerlo? Eu tenho uma website. Ella tiene una website Que é relacionada à música está relacionada con la música que veio através de mim, através da Kuan Yin, através do divino feminino. Que ella ve a través de su parte divina femenina. Que é muito relacionada à vibração, ao som, está a cura através do som, sonido, da vibração. La curación a través del sonido. E da compaixão, do amor, né? La compasión, el amor. Esse site é chamado kalyani.com. Se llama kalyani.com. Aquí en la entrevista, en el título de la entrevista, verán el nombre, kalyani.com. E tem uma website que está sendo lançada nas próximas 2 semanas. Tiene una website que se va a lanzar en las próximas 2 semanas. Que mezcla a parte musical, com a parte espiritual do meu serviço. E terapia, e aconselhamento espiritual, intuitivo e psicológico. Espiritual y psicológico. E é kalyanisundari.com. Kalyani Sundari, SUNDARI.com. Kalyani, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias. Un prazer y gracias a todos vosotros también por la paciencia de escucharnos hasta el final, de verdad. Os agradezco mucho, como sabéis, otra vez soy Ángel Ribó en Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Esperamos que os haya gustado la conversación con Kalyani, tanto como nos ha gustado a nosotros. Os mandamos un abrazo y esperamos veros otra vez muy pronto. Un abrazo, hasta luego. Chao.